Boa tarde, né? Amados alunos da nossa Escola Bíblica Sem Fronteiras. Que prazer estar com você mais uma vez para juntos aprendermos a palavra de Deus. Como temos falado, temos estudado o livro de Mateus. Essa aula é a aula de número 19. Se você está lembrando comigo, a aula passada nós falamos do sal, né? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Hoje nós vamos falar dessa luz. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de orar, pedir àquele que é a pessoa mais importante a estar conosco, a participar conosco, a dirigir os nossos estudos, a nos capacitar a ensinar e também e sobretudo a aprender. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, de todo o nosso coração, nós queremos te dar graças por mais uma oportunidade, por esse privilégio de aprendermos, de mergulharmos nos seus tesouros. Eu quero te pedir, amado Espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento de Cristo Jesus, que é o Verbo, que é a palavra, revela-nos aquilo, a porção da palavra que nós precisamos que haja revelação em nós, porque sabemos que essa revelação da palavra de Deus é a única coisa que pode nos transformar. Nós oramos te dando toda a liberdade no poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Então você já deve estar com a sua Bíblia, o seu caderno, para fazer suas anotações, ou o seu equipamento, o seu smartphone. E eu quero hoje, então, mais uma vez, trazer luz ao Evangelho de Mateus. Vamos lembrar que Mateus fala da revelação de Jesus como rei, né? Mateus, então, fala do rei, do ministério do rei, do quão bom, maravilhoso é o rei, e também nos trata do reino. Mateus é o evangelho que traz a revelação do reino. E o que é o reino, pastor? O reino é a igreja, desde o seu início nas escrituras, em Pentecostes, até o final do reinado milenar, do reino milenar, dos 1000 anos que nós então reinaremos com Cristo de maneira real. No capítulo 5 que estamos estudando, dos versos 1 ao 12, nós falamos da natureza do cidadão do reino. Dos versículos 13 ao 16, nós estamos tratando da influência do povo no reino. É por isso que Jesus usou duas analogias. Ele falou do sal e hoje nós vamos falar da luz. Então, na sequência do nosso estudo, nós estamos no versículo 14 do Evangelho de Mateus. Vamos ler 14, os versículos 14, 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ele coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Somos então a luz do mundo. Aleluia! Veja, o sal que nós tratamos a aula passada tem propriedades de preservar, ele tem a propriedade de que é germicida, é para destruir toda a podridão. Portanto, o sal é negativo. Não que nós sejamos negativos, mas na sua propriedade
ele é negativo. Porém, a luz é positiva. A luz manifesta, traz direção, orientação, esclarecimento, lucidez. Uau! Então a luz é positiva. Jesus disse em primeiro lugar: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará nas trevas. Então veja, quem segue a Jesus se torna luz, como ele é luz. O único que tem luz própria é o Senhor Jesus. Nós apenas refletimos a luz de Jesus, né? Veja, Jesus é o sol da justiça, mas nós, como igreja, somos a lua. A lua brilha na noite, nas trevas, ela aparece de noite. Nós também estamos hoje iluminando esse mundo tenebroso da noite, mas ele vem, e quando ele vir, se tornará dia, haverá luz, ele vem para reinar nessa terra, né? Então encha o seu coração dessa esperança, ele vem reinar, ele vem brilhar a sua luz, ele vem. Então essa é a nossa mensagem, Jesus vem. Maranata, ora vem Senhor Jesus, ele está vindo, Jesus está voltando e vamos reinar com ele. Quando ele vier, o sol da justiça vai nascer, e quando ele não vem, nós somos a lua que brilha no meio da noite, que reflete a luz do sol. Então veja, ninguém vê o sol durante a noite. O mundo não pode ver o sol hoje durante a noite, mas pode ver o brilho do sol, né, refletido na lua, na igreja, em nós. Essa é a nossa luz. Estamos aqui para iluminar. O sol tem a função de denunciar, né, aquilo que é podre, que cheira mal, mas a luz tem a função de orientar. Quando você entra no seu carro no meio da noite, uma das primeiras coisas que fazemos é acender os faróis. Quando você entra no seu quarto, na sua sala e está de noite, está escuro, você acende a luz. Assim é a propriedade da luz, clarear. O sal denuncia. Ele mostra o erro, mostra onde está a ferida, né? Lembra que nós falamos que o sal tem a propriedade de curar, de sarar a ferida. Ele arde onde é colocado, né? Indica podridão, a morte. Mas a luz mostra lucidez, direção, rumo. Ela é o farol que brilha à noite, como o farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como... Então veja, ele é luz, ele é esse farol, aleluia. Assim somos nós. Por um lado, nós somos negativos porque nós denunciamos o pecado, mas do lado positivo nós somos a luz, iluminando, contando a respeito da graça, do amor de Deus, falando a boa notícia, trazendo orientação. E hoje nós estamos também anunciando às pessoas que há um rumo, uma direção, alguém que as ama, que se importa com elas, que elas não estão perdidas, mas que Jesus veio e vem para se encontrar com elas através de nós. Veja, Jesus estava dizendo, nós acabamos de ler, não se esconde uma cidade sobre um monte, né? Ele não falou que não se pode esconder uma lâmpada, uma vela. Ele disse, não se pode esconder uma cidade, porque uma cidade é composta de muitas luzes. E assim como o sal, um grão de sal não consegue salgar, uma lamparina, uma lâmpada na cidade não consegue iluminar a cidade. Então é claro que Jesus está falando no aspecto coletivo, corporativo, no aspecto da igreja, da unidade, desse monte de luzes.
acesas durante a noite, que ilumina a cidade. Uau! Você precisa saber disso, né? Quando alguém está perdido, ele olha para nós e ele vê um rumo, uma direção, uma esperança. Em qual porta essas pessoas batem quando elas estão vivendo na escuridão? Elas vão falar com aqueles que têm luz. Ser luz é falar a respeito da graça, do favor imerecido, do amor de Deus. Ser luz não é denunciar necessariamente o pecado, né? Mas é mostrar para eles algo que eles não veem. O pecado eles veem. Todos que você conversa, a primeira coisa que eles vão falando é: eu sei que eu não estou certo, eu sei que eu preciso consertar minha vida, eu sei que eu preciso abandonar esse vício, né? Mas você, como luz, não tem essa função. Você tem a função de dizer: mas Deus lhe ama, Deus lhe perdoa, Deus é o favor imerecido da parte de Deus. A salvação para a sua vida é contar uma história que eles não conhecem. Era contar a história de que o papai ama eles demais, né? E esse amor corrompe a matemática humana, a razão, a lógica. Esse amor transcende. Você já ouviu e já ouvimos a parábola das 100 ovelhas, né? E daquela que se perdeu, das 99 que ficaram no aprisco, e do pastor que sai em busca dessa única. Isso está retratado, né? Está contado no Evangelho de Lucas, capítulo 15, dos versículos 4 ao 7, né? Eu não vou ler, mas você pode anotar. Lucas 15, dos versículos 4 ao 7. Isso para o mundo é loucura colocar em risco 99 ovelhas e sair em busca de uma só, né? A mentalidade do lucro diz que a pouca perda, que você deve correr o risco, né, de perder pouco, mas preservar o seu capital maior, né? Então veja, Deus não tem essa mentalidade. Deus correu o risco de perder tudo, mas não abriu mão de nenhuma só. Agora mesmo você deve conhecer alguém, saber de alguém que se perdeu, que se foi do aprisco, né? Que se desviou, né? Mas agora mesmo você pode ser imbuído de um desejo tremendo de trazer essa ovelha de volta. Assim como Jesus, né? Assim como ele, né? Ele foi buscar a ovelha que estava perdida. Na parábola do filho pródigo, que todos nós conhecemos, que também está em Lucas 15, dos versos 11 ao 32, Lucas 15, dos versos 11 ao 32, nessa analogia do sal e da luz, vamos ver, né, exatamente o que aconteceu ali, né? Você sabe que nós denunciamos os pecados, as obras das trevas, mas nós anunciamos este amor, essa graça, essa bondade, né? E esse amor incondicional é que os braços do Pai estão sempre abertos para receber o Filho, né? Quantas vezes forem necessárias, esse braço não se cansa, esse braço está aberto para você e para todos aqueles que um dia por algum motivo se foram, mas resolvem voltar. E conta um homem de Deus que fez uma pesquisa, ele fez um trabalho num país árabe, no interior da Síria, com costumes bem antigos, né? Diz que ele esteve lá e contou a parábola do filho pródigo para aqueles homens. Você sabe que o contexto de Jesus, quando Jesus falou da parábola do filho pródigo, ele estava falando para os seus discípulos numa região do Oriente, nessa mesma região que esse homem de Deus foi, né? Nessa região que tinha esses costumes, essa cultura, nesse contexto. Por isso ele vai lá e ele conta essa parábola. E esses homens ficam impressionados com essa parábola, com essa história, né? E eles falam para esse homem de Deus de duas coisas que eles precisavam falar, que eles consideravam ser um absurdo, né? Que jamais aconteceria naquela região. Então vamos lá. A primeira coisa é que quando o filho
pede a herança antecipada à morte do pai, é o mesmo que ele estava dizendo: pai, eu queria que você morresse, mas como você não morre, me dá a parte que me cabe da herança. Quando um filho pede a herança antecipada, ele está amaldiçoando o pai, ele está desejando que o pai morra, né? Na nossa cultura, né, esses homens estavam dizendo para aquele homem de Deus, né, jamais esse pai voltaria a ter o relacionamento com esse filho, né? Então, quando o filho pede a herança em vida, ele está pedindo a morte e ele perde também o direito de se relacionar com esse pai. Nossa, isso é muito sério, muito sério. Talvez você pensasse assim, é muito sério, né? O filho pediu a minha morte, você que é uma mãe, um pai, né? Ele pediu a minha morte. Tudo bem, eu vou dar herança, mas nunca mais ele vai pisar o pé aqui na minha casa, né? Então lá naquela cultura eles estavam dizendo, nunca mais esse filho poderia ser relacionado com aquele pai novamente, né? Mesmo tendo gasto tudo o que Deus deu para você, esbanjando saúde, inteligência, talentos, família, mesmo não tendo sobrado nada, na história de Jesus, o pai recebe aquele filho de volta para se relacionar com ele. Olha, isso é sobrenatural. A segunda coisa que aqueles homens, né, do Oriente Médio disseram àquele homem de Deus, né, é que a parábola diz que quando aquele pai viu o filho de longe, ele sai correndo para abraçar, né? E eles disseram que jamais um ancião sai correndo. Isso não acontece num país árabe. Anciãos não correm demonstrando emoção, amor. Os homens velhos podem até querer o filho de volta, mas o máximo que eles fariam era caminhar na direção dele. Mas Jesus fez questão de mostrar a afeição, o lado emocional do pai, né? Ele corre, né? O pai é alguém que está louco de amor por esse filho, né? Quando ele vê de longe, ele sai correndo, talvez chorando, talvez gritando: meu filho, como eu desejei esse dia, né? Isso é o que temos que contar para as pessoas. O pai está correndo atrás de você, ao seu encontro. O pai não está com raiva, o pai não está irado, o pai não quer se vingar desse filho. O pai não quer dar aquela famoso recadinho, né? Mas você, hein? Você, hein? Hã? Então nós precisamos contar essas boas novas às pessoas, né? Isso é ser luz no lugar onde há trevas, né? Úmidas, frias, tristes, lúgubres, né? A luz das boas novas do amor de Deus que faz brilhar o olhar de Deus para essas pessoas, né? Você sabe que nós ouvimos, né? Um pastor, e já fomos aconselhados muitas vezes a fazer isso, né? Esse pastor, ele chorava, ele dizia assim: eu gerei minha filha, né? Eu criei minha filha num ambiente de amor, eu fiz tudo por ela, eu eduquei nos caminhos do Senhor, mas aos 16 anos, essa menina começou a andar com más companhias, ela começou a chegar em casa bêbada, drogada, né? Enfrentando muitos perigos. E esse pai, que também era pastor, ele estava num conflito do amor, né? A guerra do amor, né? Ele não sabia o que fazia. Se ele abria a porta para aquela menina todas as vezes, se ela repreendia, se ele surrava, se ele não sabia o que ele fazia, né? Ele estava numa situação muito difícil, aquela menina vinha piorando a cada dia, e ele perguntou para os pastores que ali estavam, nós estávamos ouvindo, né? O que ele deveria fazer. E o pastor que encabeçou aquele conselho, né? Ele disse assim: continue fazendo isso, né? Continue abrindo a porta, continue recebendo essa sua filha nos seus braços, né? Continue amando essa menina, continue dando para ela o aconchego do lar, né? Naquele dia, naquela noite, ele de novo fez isso.
Ele olhou para a menina e ele disse: que bom que você voltou para casa, que bom, eu estava esperando você chegar, eu tenho saudade de vocês, né? De você, né? Mesmo ele achando que não conseguiria, né? Ele fez isso. Assim também fez Deus. Ele abriu mão da sua reputação, ele correu, ele preparou um jantar, ele pediu para o filho sentar-se à mesa, ele deu roupas novas, calçados, ele colocou um anel no seu dedo, ele celebrou, ele fez festa, ele deu um churrasco. Esse é o nosso Deus. E aquele pai daquela jovem, né, resolveu fazer o mesmo que havia sido aconselhado, né? Ele expressou o seu amor, ele abraçou a filha, ele não ficou brava, ele não surrou aquela menina, né? Essa atitude tocou o coração daquela menina, que esperava ser expulsa de casa, porque ele já havia dito que se aquela situação se repetisse, não teria mais jeito, né? E isso gerou muita confusão no coração daquela menina. A atitude daquele pai desarmou o coração dela, porque o amor genuíno desarma. A graça de Deus atingiu aquela moça, marcou aquela moça, ela foi constrangida pelo amor do seu pai, por esse amor incondicional. E você sabe que falar de graça é a mesma coisa, é desamar a vida das pessoas, é mostrar esse favor imerecido, é ser luz. Por isso, essa é a palavra para você hoje. Seja um luzeiro onde você está. A palavra do Senhor diz que a luz pode ser escondida, né? Veja, você não deixa de ser luz, nunca mais. Você é luz. Mas ela pode ser escondida, assim como o sal, quando é misturado, perde o sabor, né? Então veja, ninguém pode apagar a sua luz, você será luz sempre, né? Porque você é filho de Deus e será luz até partir para a glória, é como o sal. Mas você precisa saber, a luz pode ser apagada, escondida, camuflada, coberta, oculta, né? Veja, no texto de Mateus 5,15, diz assim: ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, né? Algumas traduções diz de um alqueire, de um cesto, de um balaio, né? Você sabe que um balaio cabe 18 litros de algo, né? Pelo contrário, diz a Bíblia, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Eu quero falar para você sobre essa vasilha, esse alqueire, esse cesto, esse balaio. O que representa esse balaio, esse cesto que ele está falando, né? Ninguém acende a luz e coloca nesse balaio, nesse vaso. O que significa esse vaso, esse balaio, esse cesto, esse alqueire que diz a Bíblia? Isso significa ansiedade. Significa a preocupação com o seu sustento, com as necessidades básicas. Sabe por quê? Porque no contexto que foi escrito isso, esse vaso era para colocar alimento. Era para guardar alimento, arroz, feijão, milho, né? Então se guardava alimento ali, né? Quando a gente fala de alimento, a gente está falando das coisas do mundo. Nós estamos falando dessa despensa, nós estamos falando de sermos supridos. Quando Jesus fala em Mateus 6,25, não andem preocupados com coisa nenhuma, ele está falando dessa preocupação com o seu suprimento. É isso. Então veja, nós não podemos ser iguais às pessoas do mundo. Ele está dizendo, você não pode permitir que a sua luz se apague. Né? Você precisa se manter descansado, tranquilo, em fé, de que o Senhor cuida de você. E quando você dá esse testemunho, mesmo quando as pessoas sabem que você está enfrentando um momento difícil, mas quando você dá esse testemunho, não, Deus é fiel, Deus está me suprindo, nada vai me faltar. Você brilha a luz do Senhor. Mas quando a gente fica ansioso, nos igualamos à maneira como o mundo vive, deixamos de ser a luz, deixamos de testemunhar o suprimento de Deus, a fidelidade de Deus. Então a ansiedade rouba a sua luz, mas a fé expõe sua luz para fora.
quando você tem essa crença interior de que haja o que houver, Deus cuida de mim. Ele vai suprir todas as minhas necessidades, mesmo o momento sendo ruim, tudo vai ficar bem. Porque Deus está cuidando de todas as coisas. Então, brilhamos a luz de Jesus. Uau! E olha, isso é tremendo. Nosso Deus, queridos, você precisa entender isso. Eu sempre digo isso. Ele é um Deus de emoções. Ele é um Deus emocional. Ele é um Deus afetivo também, né? Não o lado efeminado desse homem que que vive chorando, que é uma manteiga derretida. Não, ele é um Deus afetivo no sentido de gostar de chegar no último momento, quando tudo parece perdido, sem solução. Então, a necessidade é suprida de maneira sobrenatural. Certamente que você já assistiu filmes de suspense, né? No segundo tempo, né, daquele jogo, né, no último minuto daquele jogo, Deus vem e faz o gol para você. Ninguém espera que algo vai acontecer, mas Ele vem e faz um milagre. Só o Filho de Deus desfruta dessa emoção, a emoção do último minuto. Olha, você pode pregar uma palavra com esse tema, a emoção do último minuto. Todo mundo achava que ia se afogar naquele mar, mas Deus abriu o mar. Todo mundo achava que aquela guerra estava perdida, mas o sol parou, como dizem alguns, a terra parou, né? Certo ou não, né? Todos achavam que aqueles jovens morreriam queimados na fornalha, mas Jesus entrou com eles na fornalha. E eles dançaram no meio do fogo. Deus não falha. O amor de Deus nunca falha por você. Segundo aspecto é a cama. Em Marcos 4:21, diz assim, é um correlato, né? É a mesma parábola sendo contada por outra perspectiva. Diz assim, Marcos 4:21, ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocado debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca no lugar apropriado? Então veja, cama, o que significa cama? Jesus está dizendo, a luz pode ser escondida debaixo da cama. Cama nos fala de descanso, sim, mas nesse contexto ela está nos falando da preguiça, do descanso do preguiçoso, né, da sensualidade, o que se faz em cima de uma cama, um casal, né? Fala da comodidade, né? Daquele preguiçoso. Duas coisas são inimigas da luz aqui, a comodidade e a sensualidade. Dinheiro, poder, sexo e preguiça são inimigos dos cristãos. Vou falar de novo, dinheiro, poder, sexo e preguiça. A luz debaixo da cama significa ceder, esconder, aliciar, ceder à tentação, acomodar, amolecer, desanimar. E o evangelho não pode brilhar em alguém assim, moroso, lento, preguiçoso, que não enfrenta, que não luta, que está sempre se escondendo, que não toma uma posição em favor da verdade, que está sempre esperando alguém se posicionar, né? As pessoas ouvirão aqueles que são ousados, que falam destemidamente, que são incansáveis, perseverantes, que não desanimam, que não retrocedem, aquele que expressam fé, mesmo chorando, mesmo temendo. Uau! A terceira coisa que nós vemos nesse texto é do vaso, do jarro, né? E também em Lucas 8,16, que é o mesmo evangelho contado sobre outra perspectiva, Lucas 8,16 diz assim, ninguém acende uma candeia e esconde num jarro, né, e coloca debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Jarro
Vaso fala de um lugar de ornamentação, de aparência, de preocupação com as coisas exteriores, das coisas farisaicas, dessa vaidade. Isso pode cobrir a nossa luz, né? É valorizar apenas aquilo que os olhos naturais veem, e não as coisas eternas que vêm do Espírito de Deus, né? As pessoas não querem ouvir pessoas que são superficiais, as pessoas não querem ouvir amenidades, coisas fúteis, elas querem ouvir coisas que tocam o coração, palavras que são pregadas por aqueles que estão dispostos a morrer pela causa, pelo evangelho. Só a luz de Deus, quando toca no coração, quando explode no espírito lá dentro, né? As pessoas não querem ouvir histórias interessantes, elas querem ouvir as coisas sérias, elas querem ouvir você que fala do evangelho, da verdade, que tem o poder de transformar. Em quarto lugar, o lugar escondido, de Lucas 11:33. Anote aí, abra sua Bíblia, Lucas 11:33, diz assim: ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fique escondida, ou debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ele coloca no lugar apropriado, para que os que entrem possam ver a luz. Deus te dá o direito de ter medo, sabe, meu filho? Mas não te dá o direito de ser covarde, né? Medo é natural, é saudável em alguns momentos, ele pode até proteger você. Quando você está no último andar de um prédio e você tem medo de se aproximar, né, lá de cima do parapeito, você tem medo, né? Esse medo está protegendo que alguma coisa aconteça, que você protege, que você, como é que fala isso? Uau, né? Que você tropece e caia lá de cima, olha isso. Né? Então, imagine que o medo, em alguns momentos, ele te protege. É saudável, é natural. Quem não tem medo, morre cedo. Imagine alguém que não tem medo de velocidade, que não tem medo de cobra, né? Nós vimos esses dias um criador de cobras que foi picado por uma delas, que passou dias no hospital. Isso é proteção para você. Quem tem medo é justamente quem tem coragem. Sabe? Quem tem coragem é quem tem medo. Deus valoriza os corajosos, ou seja, aqueles que têm medo, mas enfrentam aquilo que lhes causa medo. O covarde é aquele que tem medo e retrocede. A covardia é esconder, é tampar a sua luz. Você podia falar de Jesus para o seu vizinho, para o seu amigo, mas teve medo de falar, encobriu a luz. Você podia falar para o seu colega na escola, no trabalho, mas você encobriu a luz. Você podia testemunhar aqueles que estavam ao seu lado, mas você cobriu a luz. O versículo 16 de Mateus 5 diz assim: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus está dizendo para você: brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles vejam suas boas obras. Nossa luz são as boas obras, é a manifestação do caráter de Cristo, é pregar as boas notícias, é falar do Senhor, do seu amor, de sua graça, sem medo, sem receio. As pessoas verão essas boas obras, nossa luz, e vão glorificar ao Pai. Não uma luz individual, uma luz coletiva, a luz da cidade, a luz da igreja, das células, né? Nas células onde proclamam essa graça, esse amor, essa bondade, essa misericórdia. E esse é o nosso convite: venha como você está, porque a luz de Deus vai guiar a sua vida. Amém, querido? Essa é a palavra de Deus. Brilhe a sua luz hoje, né? Vamos orar, né, pedindo ao Senhor essa coragem de proclamar o evangelho da graça para toda criatura. E você que nos ouve, por algum momento se desanimou, né? Venha onde brilha a luz, para que juntos nós possamos iluminar esta cidade. Compartilhe esse link, não deixe de fazer isso. Deixe o seu like, né? Vamos expandir a igreja não pode parar. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus.
Senhor, Tu és essa luz que cura, que nos tira de todas as trevas interiores. Oh, graças te damos, Senhor, porque a luz do mundo nos faz luz. E eu quero te pedir, amado Espírito, ajuda-nos a fazer brilhar esta luz através da comunhão, através da igreja, através das células, Senhor. Brilha a nossa luz para que a cidade toda seja ganha, seja salva e possa refletir essa luz nessa nação e neste mundo. Eu oro abençoando cada vida que me ouve nesta hora, por esta mensagem que está sendo transmitida, para que todo desânimo, toda tristeza, oh Deus, possa ser tirada e que as boas novas possam ser proclamadas por cada pessoa que está assistindo esta aula agora. Unção, Senhor, unção que despedace e quebre todo jugo da covardia, Senhor, todo jugo, oh Deus, da tristeza, do desânimo, do sentimento de que não é capaz, de que não consegue. No nome de Jesus, nós oramos e lhe agradecemos. Amém e amém. Até a nossa próxima aula, querido.